Hoje nós vamos falar de um assunto que gera um pouquinho de dúvida, né? Muitas pessoas não conhecem esse termo de confeitaria especial. O que isso quer dizer? Então, vou explicar para vocês qual que é a diferença entre a confeitaria especial e a confeitaria saudável. Mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou a Polly Moraes, confeiteira, nutricionista e professora. E se você quiser ficar por dentro desse assunto, das coisas diet, light, sem glúten, sem lactose, low carb, funcional, então já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades, mas bora lá, bora começar com essa aula logo aqui e entender o que é essa confeitaria especial. Para algumas pessoas, confeitaria especial é você fazer um bolo especial, com uma cobertura diferente, com aquele termo especial de ser, sabe? Mas como que eu comecei com esse negócio, né? Por que eu chamo de especial? Porque antes eu começava a produzir os meus bolinhos caseiros, né? E eu comecei pelas gordices, apesar de ser nutricionista, né? Mas a gente começa pelas gordices. E os meus clientes, que eram também meus pacientes, falaram: Polly, você faz um bolo sem glúten? Você faz um bolo sem lactose, tal, como vocês já sabem da história? E aí eu comecei nesse negócio. Então, quando as pessoas iam encomendar um bolo comigo, aí eu perguntava: você quer um bolo normal ou um bolo especial? Era isso que eu queria falar, só que eu não queria usar aquela frase completa. Você quer um bolo normal ou você quer um bolo sem glúten, sem lactose, low carb ou funcional? Então eu comecei a usar esse termo especial para poder reduzir o tanto de palavra que eu ia falar. E até no meu próprio menu, né? Para não ficar aquele tanto de coisa. Você quer um bolo normal ou você quer um bolo diet sem glúten, sem lactose? Peraí que eu vou te mandar o menu de bolos diet sem glúten, sem lactose, low carb, funcional, entendeu? Então com isso eu consegui resumir para bolos especiais e os meus clientes foram entendendo já, pegando esse negócio comigo, e hoje eles já sabem bem o que é bolo especial e o que é o bolo tradicional. Beleza. Mas alguns seguidores me questionam sempre: Polly, mas você faz bolo saudável, né? Você dá curso de bolo saudável, né? Como que funciona esse negócio? São coisas diferentes, eu vou explicar para você. Então vamos lá. Confeitaria especial, né, que é diet sem glúten, sem lactose, não é saudável? Então bora, vamos comigo. Ó, deixa eu escrever do lado de cá. Então, diet sem glúten e sem lactose, certo? Beleza. Um produto diet, ele é feito para quem? De acordo com a legislação e medicinas e nutricionistas e coisas. O produto diet, ele é um produto isento de sacarose, que é o açúcar, né, ali da mesa, né, de açúcar de cana-de-açúcar, do açúcar refinado, açúcar cristal, os açúcares da vida, beleza. Então, um alimento diet, ele é um produto isento de sacarose, ou seja, isento de açúcar, feito para pessoas que não podem consumir a sacarose. Ou seja, diabéticos ou pessoas que têm intolerância à frutose e tudo mais, né? Que depois, numa próxima aula, a gente explica o que são esses nominhos todos que eu estou falando. Ok, então o produto diet foi feito para quem? Para quem? Para quem, Gabriela? Para o diabético. Ou seja, a pessoa que quer emagrecer, ela pode com adoçante, Gabriela? Pode. Não pode. Não pode. Então, a pessoa que quer emagrecer, quer diminuir a quantidade de calorias e tudo mais, ela não pode consumir. Poder, a gente pode tudo nessa nossa vida, mas deve? Não devemos, né? É aquele famoso ditado, que na verdade acho que é um famoso versículo, né? Tudo pode, mas nem tudo convém. Então, a pessoa que quer emagrecer, ela pode consumir de vez em quando? Pode. Inclusive, diabético era pra ser de vez em quando. Inclusive, o adoçante era para ser um processo, né, processo de desapego, um processo de tirar o vício, um processo de transição, era essa palavra que eu queria. Um processo de transição para a retirada total do açúcar, já que a pessoa diabética não pode consumir o açúcar, certo? Certo. Só que quando a gente começou com esse negócio de adoçante, basicamente a única coisa que a gente tinha eram os adoçantes artificiais, famoso aspartame, sacarina sódica, ciclamato de sódio, né? Que em outra aula a gente fala sobre tudo isso. E aí hoje a gente tem também os adoçantes naturais, o estévia, xilitol, eritritol, beleza. Só que
Todos esses adoçantes, eles causam um negocinho que a gente chama de disbiose. O que é a disbiose? A disbiose é aquilo que a Nutri fala, né, muito sobre isso, que é como se fosse uma alteração da nossa flora intestinal. A flora intestinal são aquelas bactérias, né, coisas que a gente tem ali no nosso intestino, mas a gente tem bactérias boas e tem bactérias ruins. Quando a gente tá com as bactérias boas, a gente, nossa, tá com o nosso intestino lindinho, funcionando bonitinho, maravilhoso. Mas quando a gente tem mais bactéria ruim do que bactéria boa, porque elas sempre estão presentes, mas em equilíbrio. Mas quando tem mais ruim do que das boas, aí a gente tá com disbiose, entendeu? Deu um desequilíbrio na flora e, gente, isso no final das contas atrapalha em tanta coisa, inclusive até emagrecer. Então, assim, é um processo também que dá outra aula, mas voltamos ao assunto. O adoçante, ele causa disbiose. Então, ele dá essa alteração na nossa flora intestinal, o que não é legal. Portanto, é saudável? Não. Então, o alimento diet é saudável? Não. Deu pra entender? A Gabizinha tá ali. Sim. Ela é meu público. Adoro. Então, não é saudável. Então, dá pra colocar um produto diet sem açúcar como saudável? Beleza. Produto sem glúten, né? Numa aula aí, mais pra frente, eu vou explicar pra vocês a respeito das farinhas sem glúten. E a que é mais famosa, que o pessoal mais usa, né? A farinha de arroz. Farinha de arroz é uma farinha branca. Então, vamos lá. Farinha branca. Certo? Ela não é branca, farinha de arroz? Branca. Ela é uma farinha que também passou por um processo de refino. E o que tem nessa farinha? Amido. Mais alguma coisa, Polly? Amido. A gente não tem fibra, a gente praticamente não tem vitamina, mineral, tem amido. Por que é amido? Puro carboidrato. Carboidrato do mesmo jeitinho da farinha de trigo. Qual que é a única diferença das farinhas sem glúten para a farinha sem glúten branca para a farinha de trigo branca? A diferença é porque não tem glúten. Só isso. Só isso. Mas amido, do mesmo jeito, caloria, do mesmo jeito, tudo igualinho que nem. Inclusive, abrindo um parênteses, farinha de trigo branca e farinha de trigo integral tem a mesma caloria, tá? A diferença é só porque tem fibras, o que torna ela mais saudável, o que numa próxima aula a gente explica sobre o índice glicêmico. Vocês estão vendo que vai ter muito próxima aula para explicar esses negócios tudinho. Espero que eu esteja atiçando a curiosidade de vocês. Enfim, voltemos. A farinha branca, rica em amido, a farinha de arroz branca, o polvilho, o amido, tudo, gente, que é branquinho, passou por processo de refino, não tem nenhuma fibrinha, não tá trazendo. Por que é sem glúten? Gente, é saudável para quem tem intolerância ao glúten, ou então para quem, né, no caso, a sensibilidade ao glúten, né, que é a forma correta de falar. Ou a pessoa que tem a doença celíaca, que é a alergia ao glúten. Para quem não tem nenhuma alergia, nenhuma intolerância, é saudável. Por quê? O que mudou? Nada. Então, a gente não considera um alimento sem glúten como saudável, a não ser aquelas nutris que são da linha, né, nutris médicos da linha do funcional, né, que, né, não pode tirar glúten porque ele é inflamatório, papapá. Mas, assim, num contexto mais amplo do negócio, você só tirar a farinha de trigo, que tem um índice glicêmico alto, que quer dizer que aumenta o açúcar no nosso sangue de forma muito rápida. Você pega um alimento de farinha de trigo que tem um índice glicêmico alto, farinha de arroz com índice glicêmico alto, o equilíbrio aqui não tá batendo, sabe? Então, um produto sem glúten, por sem glúten de ser só farinha branca trocada por farinha branca, não considero como saudável. Beleza, e a lactose? A lactose também tem aquele povo da linha funcional, né? Que lactose faz mal também, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas um contexto mais amplo, geralzão, simples de se dizer. A lactose, ela é ruim pra quem? Pra quem tem intolerância. E uma pessoa normal tem problema? Não. Então, se tirar vai ficar mais saudável? Só para quem é intolerante. Então, ele é considerado saudável? Não. Por isso, não tinha como eu falar que eu vendo um produto saudável, sendo que eu não consigo considerar esses produtos como saudáveis. Porque eles não são. Eles são específicos para pessoas que possuem alguma especialidade, né? Alguma doença, alguma especificidade, alguma coisa bem
específica, uma doencinha, né? Um probleminha, né? Uma enfermidadezinha. Esse é o problema. Agora, para uma pessoa saudável, normal, que só quer emagrecer, ela está se tornando mais saudável por trocar o açúcar pelo adoçante ou por trocar a farinha de trigo pela farinha de arroz branca ou por tirar a lactose? Assim, se eu estivesse atendendo esse paciente, eu não chamaria ele de mais saudável fazendo somente essas trocas. Tipo, o que é o que a gente considera mesmo saudável? Saudável é você fazer uma escolha mais legal de açúcar e reduzir essa quantidade. Ah, Polly, mas o xilitol e o eritritol são adoçantes naturais, que causa desbiose do mesmo jeito, né? Inclusive causa um belo piriri também, se consumir em excesso, né? Pra quem não sabe, piriri é a famosa diarreia, né? Porque tem gente que não sabe, que me já me perguntou. Causa desbiose do mesmo jeito, então também precisa ser consumido com moderação, mesmo sendo natural. Ah, e o stevia? Gente, se consumido em excesso, todos os trens assim, tá? O stevia é o menos problemático nesse sentido, porém o sabor dele, né, não é tão menos, é mais problemático, né? Porque o nosso saborzinho de stevia é só Jesus na causa. Mas ok. Então o que a gente tem que fazer? Fazer uma escolha melhor de açúcar e reduzir a quantidade de açúcar, porque o nosso paladar, ele é muito viciado para doce, para sal e para gordura. Então a gente tem que tirar esse vício, sabe? E a gente tem que aprender a tomar suco de maracujá sem açúcar. Eu tomo. Suco de limão sem açúcar. Eu tomo. Mas eu amo um brigadeiro, não quer dizer que eu não como um brigadeiro. A gente gosta do negócio doce, né? Mas a gente tem que tirar o vício de querer colocar açúcar em tudo. Tipo, quem coloca açúcar no suco de laranja? Tipo, matou meu suco. Você põe, Gabriela? Não, obrigada. Você põe, Gabriela. Você põe, você fez uma risadinha. Beleza. Então, o que é saudável? É fazer essa substituição para um açúcar mais saudável, que numa outra aula a gente vai explicar sobre os tipos de açúcar e vocês vão entender qual que seria essa escolha, né? E reduzir essa quantidade. Então, se você tem o hábito de colocar aí no seu suquinho 3 colheres de sopa de açúcar, então você vai para 2, aí com o tempo você acostuma e você consegue ir para 1, com o tempo você acostuma e você põe nenhuma, tá bom? Essa é a transição, é assim que eu fazia com os meus pacientes e dava super certo, super legal. Qual que é a outra coisa, né? Fazer uma troca inteligente da gordura. Fazer uma escolha melhor de gordura e também reduzindo a quantidade. Próximo passo é a gente fazer uma escolha melhor de farinha. Então, qual vai ser a minha escolha? Procurar farinhas que sejam mais integrais e também uma escolha de farinhas que possuam, né, que aqui no caso tem mais fibras, né? E farinhas que possuam uma menor quantidade de amido, como por exemplo, as farinhas de oleaginosas, né? O que são as oleaginosas? As castanhas, amêndoa, castanha de caju, castanha de pará, amendoim, nozes, enfim, essas. Então aqui a gente consegue sim ter um resultado melhor. Outra coisa que a gente poderia acrescentar numa confeitaria saudável seria colocar menos aditivos, menos produtos industrializados. Aí sim a gente entrou na pegada, entramos na alma da confeitaria saudável. É aquele negócio assim o mais natural possível, menos industrializado, esse é o top. Esse é o legal, esse é o saudável. Se eu tô metendo bronca aqui com adoçante, né, farinhas que passaram pro processo de refino, tá natureba? Não. Ah, Paulinho, então quer dizer pra eu ser saudável eu tenho que ser natureba? Não. Pra ser saudável a gente tem que reduzir a quantidade de industrializados no nosso dia a dia. Basta isso, tá top, suficiente. Então se eu fazer só uma substituição onde eu continuo com amido demais, sem fibra, adoçante, o tempo inteiro, tá bom? Não tá, coleguinha, não tá. Então, vocês entenderam a diferença aí entre a confeitaria especial e a confeitaria saudável? É aqui, nesse confeitaria saudável, que eu vou colocar o quê? A confeitaria low carb e a confeitaria, por exemplo, funcional e os bolos integrais, beleza? Ah, Polly, mas no low carb a gente usa eritritol. Usa, confesso, usamos. Porém, ou eritritol, ou xilitol, ou qualquer outro adoçante, né? Stevia também entra nessa brincadeira aqui. Mas os outros ingredientes são todos pensando também no negócio mais saudável. É mais fibra, né? Mais farinhas que tem menos amido, né? Então tem toda essa pegada de low, que é menor, né? Baixo, menor não, é baixo, né? Em inglês. Baixo carboidrato.
Então é tudo pensando nessa redução de carboidrato, consequentemente a gente já aproveita e faz outros detalhezinhos para deixar o negócio mais bonitinho. O funcional é aquele alimento que a gente faz alterações na receita, né? Usando ingredientes para fazer o seu organismo funcionar melhor. Então a gente vai colocar uma farinha que tenha mais fibras, porque vai ajudar a ter um índice glicêmico menor, então vai ajudar o seu organismo a funcionar melhor. E por aí vai. Então a gente vai fazendo essa jogada de ingredientes mais pensados, né? Que vão entrar ali para auxiliar na nossa saúde, auxiliar no nosso corpo também, além de ser um negócio gostoso. E o integral também entra por quê? Porque também ele tem essa pegada do mais natureba, mais fibra, açúcares. Açúcares é ótimo, né? Açúcares mais saudáveis, né? Que tem então low carb funcional integral entram na confeitaria saudável, porém o diet sem glúten, sem lactose não entram. Mas dentro do especial eu posso colocar low carb funcional integral, diet sem glúten, sem lactose, eu posso englobar tudo, mas eu não posso englobar tudo dentro do saudável. Ou seja, o saudável é especial, mas o especial não necessariamente, né? É saudável. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, né, que eu queria explicar isso pra vocês, aí vocês viram tanto de aula ainda que a gente tem pela frente, né, o tanto de vídeo, não tem jeito, vai ser aula eternamente, né, era pra ser só vídeo do YouTube, mas vai ser aula, a escolinha da professora Poli Moraes. Então a gente vai aprender sobre açúcar, sobre farinha, sobre gordura, e vocês vão entender isso aqui tudo direitinho, e eu te espero então na próxima aula pra entender todas essas coisas. Não esquece de ativar o sininho, tá, coleguinha? Beleza? Se inscrever, papá. O negócio todo. Deixa um comentário, é mesmo, gente, deixa um comentário aqui, coloca todas as suas dúvidas, gente, eu sempre quis falar assim, arrasta a tela, né, aí eu já cheguei a arrasta a tela, agora é ativar o sininho. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho e coloca nos comentários o que vocês acharam, todas as dúvidas de vocês que eu vou responder. Ou a Gabriela também, né, ou o time Poli Moraes que está crescendo, em nome de Jesus. Amém! Beijo pra vocês!